Palmeiras 3 contra 1, River Plate está classificado, o time paulista, classificado, bem classificado, mas vamos entrar aqui nos pormenores desse jogo. Time do Abel Ferreira que não se limita a ser, vamos dizer assim, a ser uma sombra quando se trata de Libertadores, sempre protagonista, chegando mais uma vez numa semifinal da competição. E digo mais, se a LDU passar, é a grande favorita para estar na final, incluindo se passar o Flamengo na outra chave para pegar o Racing, e se passar nessa chave do Palmeiras, LDU e Palmeiras, o maior favoritismo é do Palmeiras. Mas vamos entrar nessa partida que a gente tem que explicar como foi esse confronto. Nos 180 minutos, o Palmeiras foi melhor que o River Plate, acredito sim que mereceu a classificação. O time do Palmeiras, se eu for para definir algo que tem muito valor, é o seguinte, até fazendo a comparação com o Flamengo, que é o maior adversário de momento dos últimos anos do Palmeiras, pelos que os dois disputam, os dois dividindo títulos, que é a grande virtude desse time do Abel Ferreira, que não necessariamente precisa jogar tão bem para ganhar as partidas. Eu nem acho que foi o caso, não. O que eu quero dizer é o seguinte: se o jogo de Libertadores é tenso, como costuma ser, se tem problemas com a arbitragem, se você precisa acalmar, às vezes você precisa transformar o jogo em um antijogo, travar, coisas de Libertadores, que faz parte de um tamanho de cancha de um time como o Palmeiras. O Palmeiras, ele sabe o momento de, por exemplo, fazer faltas, de, por exemplo, implicar ali, causar uns murmurinhos que favorecem o time paulista. O Palmeiras sabe jogar essa competição, e jogar bem pro Palmeiras é diferente do que jogar bem pro Flamengo. Pro Flamengo jogar bem, o Flamengo ele tem que praticar futebol, tem que fazer um recital de futebol. O Flamengo vai ganhar quando? Quando praticar seu jogo, quando praticar o futebol, quando botar a bola no chão, envolver o adversário, rodar, botar o adversário na roda, conseguir criar volume, conseguir criar gols. Pro Palmeiras jogar bem, o jogar bem é diferente. O jogar bem, ele requer coisas diferentes. Jogar bem pro Palmeiras é ser competitivo, é ter o controle do jogo, em alguns momentos também, não deixar o adversário criar o volume, em alguns momentos, deixar o jogo encardido. Isso o Palmeiras consegue fazer. O Palmeiras ele consegue. O jogar bem dele é um jogar bem mais amplo do que o Flamengo. O Palmeiras, numa partida em que ele briga pela bola, em que ele luta no sem bola, em que ele consegue o seu resultado, consegue jogar bem. Se o Flamengo faz isso, ele não consegue jogar seu jogo. Isso explicando o quão mérito tem nesse estilo de modo de enfrentar a Libertadores. A Libertadores é uma competição diferente. A Libertadores não é um ponto corrido de brasileiro. A Libertadores não é apenas um jogo. A Libertadores tem todos esses contextos em volta. Pegar um time argentino, pegar um time uruguaio, ganhar lá, ganhar aqui. E nisso o Palmeiras faz melhor que qualquer equipe brasileira. Até por isso tem uma força tão grande. Até por isso bate recordes de melhor campanha de primeira fase, sempre está chegando em semifinais, batendo muito próximo, bate campeão. É uma equipe que sabe enfrentar a competição. E o seu jogar bem não é jogar o futebol arte, não é jogar o 100% que consegue. É jogar o que o jogo pede, é jogar o que ele mesmo impõe para o jogo. Por isso, o Palmeiras é essa grande equipe que é em momentos de Libertadores. Falei tudo isso para compor o porquê essa equipe do Palmeiras é tão forte, fora o futebol bem praticado. Na minha opinião, é a equipe que melhor jogou bola no mês de setembro, depois que o Abel Ferreira encaixou a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Tá dando muito certo. Na minha opinião, o Flaco Lopes, eu ouso dizer que é o melhor jogador dessa temporada do Palmeiras, mesmo com o Tigrinho, por exemplo, nas últimas 17 partidas pós-mundial do Tigrinho, ele tem 9 gols e 4 assistências, são números muito bons. É um jogador que vem crescendo no momento decisivo da temporada e cresce quando arranja um grande parceiro de ataque, que também é um parceiro de meio campo. O Flaco Lopes, o que vem jogando é brincadeira, desce uma linha, desce uma casa para armar jogo, orbita muitas vezes o Vitor Roque, causa muito problema ao adversário, fez 2 gols, inclusive um de pênalti. Que jogador está sendo o Flaco Lopes? Ele que, na minha opinião, sempre foi subestimado. É um cara que, além de tudo isso, ainda tem a bola aérea. E é um cara que, por muitas vezes, foi xingado, foi subestimado por não ser um grande 9 matador. Mas ele é um jogador muito novo, se reencontrou numa nova função. Acho até que ele pode fazer a função de 9 também, quando o Vitor Roque não estiver presente. E é um Palmeiras que se encontra quando esses dois jogadores se encontram dentro de campo. Sobre a partida, o esperado do River Plate era o plano de jogo proposto pelo Gallardo, que basicamente consistia em pressionar os primeiros minutos.
sair, tentar impor uma pressão, tentar conseguir o resultado nos primeiros minutos e a partir daí controlar a partida, fazer falta, travar jogo para esperar chegar nos momentos finais e aí dar uma estocada. Foi quase perfeito a estratégia do River Plate. Um primeiro tempo muito bom do time argentino, porque foi um primeiro tempo de intensidade, um primeiro tempo que exigiu do Palmeiras e um primeiro tempo que explorou muito o meio-campo, principalmente defensivo, do clube alviverde. O River Plate explorou muito bem as costas dos volantes, era um buraco no meio que não costuma acontecer nesse time do Palmeiras. Geralmente as linhas estão mais compactas, ainda mais em um jogo de mata-mata. Estava muito aberto, o River Plate achando sempre espaço pelo meio, e logo com 8 minutos o Salas fez uma boa partida, gostei muito da partida do argentino, faz um gol numa bola aérea, cruzamento, ele chega no primeiro pau, se adianta a defesa do Palmeiras, faz 1-0. Placar esse que levava o jogo pro pênalti e consistia numa partida em que o Palmeiras não conseguia fazer um bom primeiro tempo, não conseguia reter tanto a bola, não conseguia criar tantas chances e era o River Plate realmente numa intensidade mais acima, numa rotação mais acima, conseguindo fazer até aí o plano de jogo do Gallardo. Acaba o primeiro tempo, volta pro segundo e aí as coisas são um pouco diferentes. Queria destacar também a péssima arbitragem da partida de hoje. Nem acho que foi tendenciosa para um dos lados. Achei, inclusive, que prejudicou mais o Palmeiras do que o River Plate. Mas o ponto é, a gente já está muito acostumado com uma arbitragem horrível no Campeonato Brasileiro, mas a da Libertadores nos últimos jogos, assim, é inacreditável. O juiz estava perdido, não soube controlar a partida, inverteu falta. No segundo tempo, quando o jogo começa a ficar um pouco mais nervoso, o Acunha foi expulso no final, mas já era para ter sido expulso muito antes. O juiz não conseguiu controlar em nenhum momento as briguinhas, os tumultos, não conseguiu controlar um jogo que foi ficando cada vez mais violento, e aí deixava seguir lances que não é para deixar seguir. A arbitragem estava tão confusa que ele expulsa o Salas sem querer. Ele acha que o jogador argentino já tinha um cartão amarelo, mas não tinha. Então o juiz deu 2 cartões amarelos, sendo que o argentino ainda não tinha nenhum. Totalmente confuso, o VAR teve que entrar para tirar o cartão vermelho. Bizarra a arbitragem, muito ruim, que prejudica mais uma vez um espetáculo de Libertadores. Voltando para o segundo tempo, e um primeiro que o Palmeiras não conseguiu impor seu estilo de jogo, no segundo tempo senti maturidade da equipe do Palmeiras, logo no começo tendo a bola. A atitude do River Plate já indicava um time que sentiu muito o cansaço do primeiro tempo, do esforço físico e mental para conseguir o gol de empate no placar, para conseguir até as grandes chances. Inclusive, teve uma grandíssima chance por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, uma bola cara a cara com o Everton, que o jogador do River Plate tenta driblar ao invés de dar um chute, ao invés de cavar. Era a grande chance do River fazer 2, e aí o jogo poderia ser completamente diferente. Alguns elogios que eu tô fazendo poderiam não se aplicar. Fato é, não foi gol, até porque tem um grande goleiro. O Everton faz uma baita defesa, assegura 1-0 e o River Plate volta tentando uma estratégia de mais contra-ataque, se colocando um pouco mais atrás, e o Palmeiras finalmente tem mais o controle da posse. E logo no começo do primeiro tempo, bola aérea. Aí eu tive a impressão que o gol do Palmeiras saiu de uma jogada ensaiada. Eu tive a impressão que o Andrés Pereira bate o escanteio com mais força do que o normal, que seria colocar a bola para dentro da pequena área. Ele bate com muita força, inverte a bola lá pro Piquerez, e aí o obriga a defesa do River Plate fazer o balanço. A defesa do River, que estava marcando aqui embaixo, faz o balanço em cima e deixa o Vitor Roque livre no segundo pau. E aí eu tenho que falar do Armani, que apesar de boas defesas no primeiro tempo, o segundo tempo com o gol foi, assim, pra mim, na minha opinião, uma falha gravíssima. Ele espalma uma bola que dava até pra segurar, ele faz um movimento técnico todo errado, todo torto, pra espalmar uma bola do Vitor Roque, que não tinha sido um cabeceio tão forte, não tinha sido um cabeceio tão perto, poderia ter feito coisa melhor. Ele espalma pra dentro da área, nos pés do próprio Vitor Roque, que aí, na boa fase que está o Tigrinho, acabou fazendo um gol que empata o jogo e deixa o Palmeiras na vantagem. O Palmeiras poderia até se complicar aí. Entra o Borja, tem a tal da lei do ex, ele até tem uma chance que o Everton faz, outra grande defesa também. O Everton, goleiro que nos últimos meses começou a ser subestimado, no Mundial falhou feio no gol do Chelsea, mas assim, acontece, falhas acontecem, fez uma boa partida, e depois desse 5 minutos ali do River Plate pós-gol do Palmeiras, o jogo morreu. A sensação foi que o Palmeiras não ficou nem perto de ser eliminado depois desses 5 minutos. A partir dos 15 do segundo tempo, o jogo foi totalmente controlado. O Palmeiras conseguiu administrar bem, conseguiu fazer as faltas necessárias, travou o jogo quando tinha que travar,
reclamar com a arbitragem, tudo isso faz parte de um confronto que o Palmeiras não deixou criar um grande volume adversário, coisa que eu acho que o Flamengo às vezes deixa por olhar pro futebol. E aí é duro falar que um time que preza por jogar futebol tá errado, mas o que o Palmeiras faz é de um time que não sabe apenas jogar futebol, mas sabe jogar competição, trava quando tem que travar, faz com que não tenha grandes perigos, o outro é só num chute fortuito que ela desvia, quase encobre o Everton, mas assim, é um lance de acaso, e o River não conseguiu criar, o River não conseguiu impor uma pressão, o River é menos time que o Palmeiras, e por mais que tenha feito um primeiro tempo melhor jogando fora de casa, nos 180 minutos, o Palmeiras mereceu sim a vitória, mereceu sim passar, os gols saem no final com contra-ataque do Palmeiras, que poderiam até ter saído antes, caso o time acertasse a última passe com mais veemência. Sai o gol num pênalti convertido pelo Flaco Lopes, o Acunha é obrigado a fazer o pênalti, acaba sendo expulso, já era para ter sido expulso antes. E aí o Palmeiras define também com uma bola que acaba sendo desviada, o Flaco Lopes fazendo o último gol para matar. Gostei do confronto do Palmeiras, apesar de não ter gostado do primeiro tempo, de um meio campo defensivamente muito aberto, muito exposto. Acho que os pontos positivos são muito maiores que os negativos. E expor também como é bom o Abel Ferreira nessa competição, como é bom como técnico o Abel Ferreira e como tem esse time do Palmeiras na mão. Palmeiras é muito favorito para chegar na final. Caso pegue o São Paulo, tem a questão do clássico ser clássico, então pode trazer dificuldades para o time aí alviverde, mas acredito que é o maior dos favoritos de momento para chegar na final da Libertadores. Destaque também para o Gustavo Gomes, que saiu de marca, saiu preocupando muito a torcida, e também destaque para uma defesa envelhecida do River Plate, que não conseguiu parar as ofensivas do Palmeiras, que fez por onde, fez por merecer, acaba saindo do confronto com a vitória 3-1, não deixou o River Plate fazer a pressão final, o volume. No final do jogo, acredito que o coração do palmeirense, mesmo com o placar estando curto, de apenas 1-1, no agregado 2-1, até os 43 minutos, o River Plate não criava grandes chances, e é isso que você tem que evitar num confronto de Libertadores. Palmeiras está classificado, tem a vantagem por ser a melhor campanha de jogar todos os jogos em casa, de volta, até a final do torneio, e vamos ver o que espera daqui pra frente, mas que é encardido, que sabe jogar bola, e que o jogar bem do Palmeiras é diferente de outro jogar bem, ele sabe jogar bem a competição, isso é fato. Palmeiras 6, River Plate 1.